7, hoje nós encerramos este livro. Poucos capítulos, né? Mas a sensação é que foi bastante tempo. Miqueias 7. Agora que eu estava conseguindo achar Miqueias mais rápido, está acabando, né? Não sei se esse é o seu caso também, mas aqui, às vezes o Miqueias fugia da minha Bíblia, aí era só oração, aí ele voltava para a Bíblia e eu conseguia encontrar. Só isso para explicar. Mas, graças a Deus, estamos caminhando em Miqueias. Vamos para o capítulo 7, os versos 14 ao 20, e este profeta falou duramente contra duas coisas do povo de Deus e arredores, contra a idolatria, especialmente no primeiro capítulo, e contra a injustiça, contra as maldades, contra o erro que estava naquela sociedade. E hoje nós vamos ler esse texto e vamos ver qual é o fruto da justiça. Esta série toda a gente denominou Em Nome da Justiça, um profeta levantado por Deus para falar sobre a justiça de Deus naquele povo. Era um povo pecador, estava distante de Deus, mas o Senhor é soberano e Ele é Senhor sobre Israel e sobre todo o mundo. Portanto, Deus levanta o profeta Miqueias e vários outros para falar da justiça que Deus traria àquela terra e a todo lugar. E qual é o fruto dessa justiça? O que o profeta tem para falar conosco hoje e mais para frente, para aquecer o nosso coração, nos dar uma esperança e uma certeza do que Deus já fez e Ele está fazendo, certamente fará. Vamos ler Miqueias 7, 14 ao 20, e vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio do Carmelo ou terra fértil. Apacentem-se em Bazã e em Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como uns répteis da terra, tremendo, sairão de seus esconderijos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Amém? Por vezes, irmãos, eu vim aqui, nós lemos textos de Miqueias que eram muito duros, muito difíceis de ler. E eu lembro que eu gosto de falar, né? Para essa palavra é difícil falar amém, mas de fato era amém por ser a palavra do Senhor. Mas o profeta termina com esperança. Apesar da dificuldade, apesar da escuridão que há no meio do povo ou do mundo, o Senhor é um Deus de luz e um Deus de justiça. Portanto, nós podemos encerrar a nossa caminhada, ou mesmo caminhar aqui com esperança, porque é o Senhor, o dono do universo. Se a gente não perder essa perspectiva, os nossos corações se manterão aquecidos. Aliás, é isso que faz pessoas entrarem em desespero, quando elas acham que Deus perdeu o controle. Talvez a gente não fale assim, talvez não é essa a ideia que a pessoa tem na mente, mas é isso de fato que acontece. Porque a pessoa diz, olha, agora tudo vai mal, nada nunca mais vai ficar bom. O mundo irá de mal a pior e só ficará ruim. De fato, irmãos, o mundo irá passar por grande tribulação, mas isso não é o fim. Este não é o final. O final é o Senhor soberano sobre todos, julgando e trazendo a juízo a todas as pessoas e trazendo salvação através de Cristo para aqueles que estavam em Cristo. E quando nós olhamos Deus prometendo essas coisas e Deus trazendo a efeito algumas de suas correções, de sua justiça, nós temos aqui em Miqueias este fruto. O que Deus fará com o seu povo, especialmente aquele povo que aceitou ser cuidado, ser moldado, ser trabalhado por Deus? O primeiro fruto aqui é, de fato, o cuidado que Deus tem com o seu povo. O fruto da justiça
é Deus cuidando do seu povo. O primeiro verso que a gente leu, o verso 14, mostra o Senhor como um pastor. Deus é descrito aqui em expressões diretas de um pastor de ovelha. Bem diferente, diga-se de passagem, dos deuses dos outros povos. Os deuses dos outros povos eram somente maus, deveriam ser temidos, num mau sentido mesmo. Se não fizessem tal e tal coisa, os deuses dos outros povos iriam destruí-los, iriam ficar enraivecidos. Quando a gente lê a história das religiões daquela época, os deuses eram mais ou menos assim, birrentos. Então, os povos acreditavam que às vezes sofriam, que havia algumas coisas como chuva, vendaval, porque deixamos o nosso Deus bravo, embirrado com alguma coisa. Mas o nosso Deus é um Deus bom. Apesar dele pesar a sua mão, quando é devido, quando há justiça, quando a sua ira pesa contra o pecado, ele é um Deus de bondade. Até mesmo quando Deus pesa a mão dele sobre nós, talvez você já passou por isso, Deus está tratando, trabalhando para nos abençoar. E agora o povo de Deus, que ouviu tanto de Miqueias, pode ouvir que eles serão cuidados por Deus. Apacenta o teu povo com o teu bordão. Essa é a ideia. Miqueias traz um antigo conceito de Deus como um pastor. Nós temos o famoso Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas há outros textos também, desde o Gênesis, onde Deus é descrito assim, como um pastor de ovelhas, aquele que cuida bem da ovelha. Uma coisa aqui é a vara ou o bordão. No Salmo 23 diz que a sua vara e o seu cajado me consolam. E como que o bordão, que seria a vara que o pastor leva, ou o cajado, né? Como que ele consola a ovelha? Como que ele apacenta, cuida da ovelha? Bom, dizem aí os que conhecem o mundo antigo, ou o mundo pastoril, que existem algumas funções para o cajado. Se você já viu o cajado, ele tem aquela virada assim na sua ponta, né? E ele não é sem motivo. Ele normalmente é bem maior do que o pastor, porque é para ele puxar a ovelhinha que está distante. Então eles estão andando no rebanho e tem sempre uma ovelhinha que vai se afastando, então ele consegue puxar aquela ovelhinha. Mas o cajado também serve para outra coisa, e essa já não é uma coisa muito bacana. Tem ovelhinhas que ficam sempre saindo do rebanho, e você sabe que a ovelha que sai muito do rebanho vira comida de lobo, você sabe disso. Então o que o pastor faz? Ele usa o cajado dele para dar umas cajadadas na ovelha, literalmente para bater, para que aquela ovelha não se desvie. É melhor a cajadada do pastor do que a mordida do lobo, né? Serve de lição para nós, aliás, né? Então o pastor dá aquela cajadada para ela voltar para o rebanho. Se ela já foi muitas vezes, já foi puxado muito, e ela é teimosa, então ela leva uma cajadada para voltar. Mas tem uma outra coisa também, que o pastor, às vezes, quando ele tem que sair, diz aí os especialistas em ovelha, que elas são muito desconfiadas. Ovelha é um bichinho assim, com pouca proteção, pouca segurança. Se você conhece uma ovelha, você já viu, você sabe, é fácil de perceber como que um bicho desse vai se proteger. Não é verdade? Ele não corre muito bem, né? Não tem uma arma de defesa muito grande. E diz que a ovelha, quando não vê o pastor, entra em desespero. Então, o pastor, quando está cuidando em campo aberto, por exemplo, e ele precisa se ausentar, ir em algum lugar rapidinho, logo voltar, ele deixa a sua vara, o seu bordão, numa pedra, em algum local onde as ovelhas possam ver. Então, mesmo ele estando ausente, elas olham e está lá o bordão, está lá o cajado do pastor. Então, elas sabem que o pastor está por perto, ele não abandonou elas não precisam se desesperar. Está aí a terceira função para o cajado também, demonstrar que o pastor está perto. Olha que coisa maravilhosa. E aqui Miqueias está retornando isso. Olha, o Senhor nos apacentará com o seu cajado, com o seu bordão, a sua vara. Esta é a questão. Deus vai cuidar do seu povo. Às vezes Deus cuida da gente dando uma puxada, um puxão de orelha, né? Olha, te acorda aí. Às vezes Deus cuida da gente dando uma cajadada. Essa é a parte mais difícil, né? E às vezes Deus cuida da gente só deixando ali, para a gente saber que Ele está conosco. Ele conforta o nosso coração. Isso eu creio que acontece até em momentos mais difíceis. Mas Deus está cuidando do seu povo. E olha só que interessante. Este povo, Deus está sendo descrito como pastor. E esse povo está sendo descrito como rebanho. O rebanho da tua herança. O povo separado de Deus era um rebanho.
Irmãos, eu aprendo aqui algumas coisas interessantes, né? Ser chamado de ovelha, para nós hoje que moramos numa cidade e que lemos a Bíblia há muito tempo, né? Talvez não seja algo muito ruim, mas ser chamado de ovelha não é um grande elogio. Não é a Bíblia dizendo que a gente é gente muito esperta, muito sábia. Não. Tem outros animais tão mais espertos que a ovelha. Talvez como uma raposa, um próprio lobo, são mais inteligentes, mais sorrateiros, têm mais agilidade. Mas o povo de Israel, desde antigamente, e nós, como povo de Deus, somos chamados de rebanho, rebanho de ovelhas do Senhor, ovelhas do seu pastor. Apesar de não ser um grande elogio no sentido físico e de grandeza, de poder, mas qual é a qualidade da ovelha? A qualidade da ovelha, além de dar lã, né? Ela é apacentada, ela é cuidada. A ovelha, você sabe que ela é dócil, ela consegue ser cuidada, ela aceita, né? Melhor do que um bode, melhor do que outros animais. Ser chamado de ovelha é sinal de que a gente aceita ser cuidado pelo Senhor. E para uma nação, como a nação de Israel, ser chamado de rebanho de ovelha, poderia ser, junto das outras nações, uma vergonha. Irmãos, se você já reparou como as nações elas se descrevem, normalmente elas se descrevem com grandeza, né? Os Estados Unidos têm um símbolo que é a águia. Você já ouviu falar? A águia é o símbolo dos Estados Unidos, um animal forte, que voa, olha de longe, né? Vários outros países têm os seus próprios símbolos. Animais, normalmente, que tinham chifre, eram usados para simbolizar países fortes. Temos até em profecias bíblicas assim, porque o chifre era sinal de força, um animal conseguiria brigar com o outro. Agora, Israel tem que aceitar humildemente ser descrito como um grupo de ovelhas, um bando de ovelhas, um rebanho do pastor. Por quê? Porque é aquele que aceita ser cuidado, aceita ser pastoreado. Eu percebo isso, irmãos. Para viver o cuidado de Deus, esse cuidado que Ele propõe, eu preciso ser humilde. Eu preciso dizer, Senhor, eu sou ovelha mesmo, Senhor. Queria ser uma águia, Senhor, mas eu sou ovelha. Não sou grande coisa, mas aceito ser guardado e pastoreado pelo Senhor, e que o Senhor aceite minha lã como um sacrifício vivo, santo, agradável, tudo que eu posso fazer ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos 1 Coríntios, ele fala algo próximo aí sobre humilhar-se. Lá no capítulo 1, verso 25, ele dá uma exortação à igreja: veja que não há entre vós muitos sábios, muitos nobres, muitos poderosos. Por quê? Aí, olha só também a palavra que humilha aquela igreja, né? Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Paulo está escrevendo uma carta à igreja e está dizendo: vocês são fracos, vis, desprezíveis, desconhecidos neste mundo, para Deus provar que Ele pode salvar o menor. Todo mundo que vai a Jesus, todo mundo que vai ao Senhor, todo mundo que serve ao Senhor, precisa entender essa humildade, essa pequenez, essa ovelhice. Nem existe essa palavra, estou inventando agora, tá? Essa ovelhice aí, para poder ser pastoreado e cuidado pelo Senhor. E quando você entra por essas portas, ou melhor, quando você recebe Jesus, seja aqui dentro ou onde for, você passa a ser ovelha. E aí você pode ouvir e ler a palavra do apóstolo Paulo como se fosse para você. Sim, eu sou pequeno, sou fraco, sou tolo, talvez desprezível neste mundo, mas é porque eu sou pastoreado pelo meu pastor, pelo grande pastor, o sumo pastor. É assim que a gente é cuidado por Deus, quando a gente aceita em humildade. Para viver esse cuidado, eu preciso ser assim. Para viver o cuidado de Deus, eu preciso deixar ser cuidado também. Esta é uma outra coisa. Para ser ovelha, eu preciso deixar que o pastor cuide de mim, e não ser aquela que sai do pastoreio dele, que foge. E isso também vem da humildade, irmãos. Quantas vezes Deus está falando conosco e a gente não está aceitando o cuidado dele? Quantas vezes Deus está nos exortando, dando aquela puxada com o bordão dele, e a gente fica até bravo com Deus, né? Pronto para levar uma cajadada, Deus ainda está só dando uma puxada. Mas para eu ser cuidado, eu preciso aceitar esse cuidado. Aquele povo, irmãos, de certa forma não estava aceitando o cuidado. Por quê? Continue lendo comigo o verso 14, em que diz: apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, e é dito ali que mora sozinho no bosque.
no meio de terra fértil, apacentem-se em Bazã e em Gileade. O profeta Miqueias aqui está usando várias figuras daquela época, que para nós é difícil de entender. A palavra bosque ali é uma palavra difícil de tradução. Poderia ser uma mata fechada, ou poderia ser só aquelas vegetação bem ralinha, que era o mais possível de estar ali, como se tivesse uma terra deserto. O povo vivia numa terra deserta, uma terra sem muita plantação, no meio de uma terra fértil. Você imagina só que loucura? Você está no meio de uma terra fértil, no meio de um local. Imagine que você chega por aqui e vê toda a terra produtiva, a terra que você planta e cresce o que for, e nós somos abençoados por Deus na nossa região, não é uma terra boa. Agora imagine você fala assim, não, eu vou escolher a pior terra. Qual que é a terra que não dá nada? Eu vou comprar essa terra que não dá nada para eu morar. Parece o povo de Israel vivendo assim. Tem a terra fértil para morar, mas escolhe morar no meio do bosque ou no meio de uma terra infértil. Para eu viver o cuidado de Deus, eu tenho que aceitar ser cuidado pelo Senhor. Eu tenho que enxergar a terra fértil e ir até lá. É por isso que está sendo falada a palavra Bazã e Gileade. O que é Bazã e Gileade? São duas regiões também do país de Israel, que eram as melhores regiões para se criar gado, para ter ovelha. E já era tão famoso, que se tornou um símbolo de terra fértil, de prosperidade. Então não é que Deus ia levar num local chamado Bazã, mas Bazã e Gileade eram locais tão bons para apacentar ovelhas, que o profeta está falando isso. Deus vai cuidar de vocês tão bem. Vocês estão morando numa terra infértil, num solo sem nada, mas vocês vão voltar para a terra fértil, tal como Bazã e Gileade. Eu não sei aqui qual comparação que eu falaria, né, de cidade aqui do Brasil, mas pensa aí numa cidade boa de se viver, uma cidade fértil, né? Campo Mourão, uma boa cidade para a gente dar esse exemplo, né? Ou alguma outra que você lembre, né? Irmãos, às vezes a gente está vivendo numa vida miserável perto de uma grande riqueza. Uma vida miserável perto de uma fonte de águas limpas. O profeta Jeremias usa outro exemplo, que é o exemplo do povo que cava cisternas rotas, cisternas que dá água suja, enquanto Deus tem uma grande fonte de águas limpas para aquele povo. Deus tem, irmãos, um projeto de cuidado e um projeto de desenvolvimento para o seu povo, um projeto de pastoreio, de cuidado. Deus tem. Por vezes nós não desfrutamos porque não queremos. E se eu disser para você, se eu perguntar, você quer ser cuidado por Deus? Qualquer um de nós, eu seria o primeiro a dizer, claro que eu quero. Mas a questão é, você aceita ser ovelha do Senhor? Se render, ser moldado, ser trabalhado por Ele? Porque é assim que Ele cuida das suas ovelhas. É assim que Ele apacenta o seu povo. Não há nada maior do que ser um povo simples como esse povo, chamado de rebanho do Senhor. Nada maior. Essa é a ideia. As nações se veem com grande majestade, mas Israel deveria se ver como um povo simplesmente levantado e guardado por Deus. Talvez você não esteja vivendo o cuidado de Deus, porque você não está deixando de ser pastoreado por Deus. Eu preciso dizer isso para você. Pode ser que a gente não enxergue o cuidado dele em algumas situações, e ele está cuidando, mas pode ser que a gente esteja fugindo do cuidado dele, porque tal como uma ovelhinha machucada, mexer no machucado dói, não é verdade? Mexer na ferida dói, mas o pastor vai ter que fazer isso, vai ter que mexer na ferida, no machucado, para sarar, para você ser cuidado, amparado, guardado por Deus, né? Não há coisa melhor do que dizer, Senhor, eu estou no teu colo, estou sendo guardado, estou sendo amparado pelo Senhor. Este é o fruto da justiça, irmãos. Miqueias estava falando que Deus iria corrigir aquela nação, e ao fazer isso, Deus iria cuidar daquele povo, como um pastor que cuida de ovelhas. Qual é a outra coisa que nós podemos ver aqui, já no verso 15? Deus fala para eles, eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Diante dessa visão, dessa percepção de ser ovelha, eles não poderiam querer menos do que já tinham recebido. E o que o povo de Deus já tinha recebido, irmãos? O povo de Deus já tinha visto maravilhas. E o ponto auge da história de Israel até aquele momento, antes de Cristo, aliás, que era lembrado por todos os profetas, era quando Deus retirou o povo do Egito.
Você conhece bem a história, né? Foi maravilha atrás de maravilha. Desde chamar Moisés, ou desde salvar Moisés. O livro do Êxodo começa assim. O faraó começa a matar as crianças, a mãe de Moisés esconde ele por 3 meses, depois não dá mais, joga no rio, e tudo isso é milagroso, ele poderia ser morto. Ele é encontrado pela filha de Faraó, mas a mãe dele cuida dele. E aí, depois de grande, ele sabe que é israelita, mata um egípcio querendo fazer justiça, e sabendo que vai ser morto, ele foge para o Egito, fica lá 40 anos parado lá no Egito, no deserto, né? Fica lá parado, então o Senhor aparece para ele numa sarça ardente. A sarça ardia como que pegando fogo, mas ela não se consumia. Tudo isso é milagroso. Deus retorna com Moisés e Arão, seu irmão, e lá vem as 10 pragas do Egito, que atinge o povo do Egito, mas não o povo de Israel. Deus liberta o seu povo. No meio da libertação, aquele povo está indo e se vê de frente do Mar Vermelho. O que acontece? Nós vamos morrer aqui, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Podia ter ficado lá, morria lá no Egito. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam a seco, e o mar fecha quando os israelitas estão ali, passando para persegui-los. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa grandiosa. Tão grandiosa que se tornou o ponto central da história de Israel. Talvez a gente no Brasil tenha um ponto central. Olha, o ponto principal do Brasil foi quando proclamou a República, talvez, né? Quando proclamou a independência. Estamos chegando aí na independência, na comemoração, no 7 de setembro. Quem sabe foi em tal e tal data. Quem sabe foi no dia que você nasceu, né? Pode ser também. Mas tudo isso é tão ofuscado perto do que aquele povo viveu. Eles foram libertos. No Brasil não aconteceu nada parecido com isso. Foram libertos pela mão poderosa de Deus. E eles poderiam contar as maravilhas que Deus fez no Egito. Agora, olha o que o profeta está falando. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Sabe o que Deus está falando para aquele povo? O outro fruto da justiça? Tenha altas expectativas. Altas expectativas. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes nós temos baixa expectativa. Ou nós queremos menos do que Deus nos prometeu, ou nós queremos muita coisa que não tem nada a ver com o que Deus nos prometeu. Tem tanta gente com baixa expectativa, porque quer um monte de coisa de Deus, mas nada daquilo que Deus lhe prometeu. Ou tem gente que não quer tanto de Deus assim. Às vezes a gente fica pensando, nem vou pedir muito, nem vou orar muito, porque eu acho que eu estou assim, enchendo a paciência de Deus. Irmãos, o que enche a paciência de Deus chama pecado. Deus fala que logo o copo da justiça dele se enche, o copo da ira. E aí ele traz a sua justiça sobre o pecado. Oração, clamor, para que você tenha mais de Deus, não enche a paciência dele. Aliás, ele chama a gente para clamar a ele, para ter mais. Deus está falando para o povo, olha, essas maravilhas que formaram o povo de Israel, essas maravilhas que vocês deveriam contar aos filhos de vocês, maravilhas das quais são feitas vários salmos, que certamente o povo se reunia e cantava sobre o que Deus tinha feito no Egito. Agora, eles podem ter essa expectativa, Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Irmãos, e Deus fez de novo, e fez melhor. Porque foi a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, aí nós percebemos que o Egito era só uma demonstração. Como diz Paulo, eram sombras do que haveria de vir em Cristo Jesus. Irmãos, muitas vezes nós temos baixas expectativas espirituais. E a gente ainda chama isso de humildade, confunde, né? Não, Deus, se me deixar assim como sou, se eu for para o céu desse jeito, tá bom. Não tá bom, não. Deus está nos chamando para buscar mais dele, mais dessas maravilhas. E Deus coloca o povo de Israel nesse tempo, eu creio que nós também estamos, como um povo no meio do caminho, como aquele jogador que está no meio do campo com a bola. Já saiu da zaga, mas não está no final, no ataque ainda. Por quê? Eles estão olhando para trás. Deus fez maravilhas no Egito, mas também eles estão olhando para frente. Deus vai fazer de novo. Ele vai fazer melhor ainda, maior ainda. Que coisa maravilhosa. Não baixa a expectativa, não. Nós temos isso, irmãos. Nós estamos, por exemplo, entre duas vindas de Cristo. Nós já olhamos para a primeira vinda, salvação, morte e ressurreição, mas nós estamos olhando para a próxima, para a segunda vinda dele. É isso que a ceia celebra. Uma das celebrações da ceia, que eu ainda não consegui esgotar o tanto significado que tem a ceia do Senhor, mas um deles é esse. Nós anunciamos a morte do Senhor,
não é verdade? Olhamos para trás até que ele venha. É como se Deus dissesse, vocês estão no meio de campo, vocês estão entre as duas vindas. Olha para o que Deus já fez, mas continua na expectativa do que ele vai fazer. Não baixe a sua expectativa, não diminua. Tem uma historinha, diz que, é uma história fictícia, né, claro, mas diz que um tigre foi capturado da selva, e ele rugia, esbravejava, e era muito difícil de domá-lo, e colocaram ele numa jaula para exposição, mas de repente começaram a dar comida boa para ele, e esse tigre começou a perceber que ele não precisava mais caçar, davam comida melhor do que ele tinha na selva, e ele começou a ficar manso, começou a ficar um tigre mais tranquilo, e ele parou de rugir, parou de ficar tão bravo, de usar da natureza dele, do instinto dele, e ele se acostumou. Até que ele não rugia mais, não fazia nada, virou um gatinho. O tigre virou um mero gatinho, porque não servia mais, não precisava mais caçar nem nada do tipo. Até que ele ouve um outro tigre passando perto dele, rugindo como um tigre da selva mesmo, como ele era antes. E ele lembra de quem que ele era, ou como ele era, e o que ele nasceu para ser. Aquilo ferve o coração dele. Irmãos, às vezes quando a gente se converte, quando a gente está próximo do Senhor, a gente está igual aquele tigre, rugindo, falando, Senhor, eu vim para isso, Senhor. Realmente o Senhor me salvou para isso, para aquilo. E aí a gente começa a acostumar. A gente começa a ficar acostumado com a jaula, acostumado com tudo que é mais fácil. Isso não acontece? E eu espero que você possa ouvir o Senhor rugindo aí no seu coração, para que você volte a ter altas expectativas. Quantos de nós, irmãos, paramos de orar para ter experiência com Deus? Porque já faz tempo que eu não tenho mesmo, então deixa assim. Quantos de nós paramos de comer a palavra de Deus em busca de algo mais para o nosso coração? Quantos de nós paramos de orar para os outros se converterem? Porque esse mundo está perdido mesmo. Quantos de nós paramos de orar para que Deus nos use de maneira poderosa? E eu não vou dizer nem mais coisas. Imagine orar para que Deus nos dê dons espirituais, para que a gente cure os outros, tenha o dom de maravilha, dom de profecia. Imagine a gente orar para que Deus nos dê visões, como Ele promete no profeta Joel, que haverá visões, sonhos, orar para que Deus nos dê sonhos. Eu não acho que a gente obriga a Deus assim não, tá, irmãos? Então não é porque eu vou orar para ter visão que Deus necessariamente vai me dar. Mas eu estou falando dessa alta expectativa, de orar para que Deus fale conosco, de orar para que de alguma maneira Ele mexa com o nosso coração. Esse é o fruto da justiça dele. Deus estava corrigindo o povo, e nessa correção Deus estava dizendo, eu vou fazer coisa maior. Continua com a expectativa, senão vocês param no caminho. Volte à expectativa, se você perdeu a expectativa alta da presença do Senhor, do agir do Senhor na sua vida, na sua família, aonde você estiver, porque isso é fruto da justiça do Senhor. Vamos para o próximo verso. Os próximos dois parece que dá uma abaixada no ânimo, porque agora o profeta vai falar de condenação. Condenação para aqueles que estão contra o povo de Israel, ou os que são injustos. Eu vou ler novamente o 16 e 17, para você lembrar como que é. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão de seus esconderijos. Com pavor virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Irmãos, aqui parece que Miqueias lembrou, né? Opa, eu vou voltar a falar coisa dura. Mas não é isso, irmãos. Ele está falando sobre a justiça de Deus. Quando a justiça de Deus se fizer plena, o que vai acontecer? Deus vai apacentar o seu povo. Deus vai ser o pastor direto do seu povo. Este povo verá maravilhas maiores do que viu no Egito. E o que vai acontecer com os injustos? Bom, a palavra, e nós quando conversamos sobre justiça, vemos que Deus lida com a injustiça ou com o erro de algumas formas, pelo menos 3 formas, e eu conto as 2 primeiras aqui. Primeiro, Deus cuida dos injustiçados, daqueles que, como chamamos, são as vítimas. É isso que Deus está falando no verso 14 e 15. Eu vou apacentar vocês, vou cuidar de vocês, vou fazer maravilhas. Deus cuida da vítima. Você foi injustiçado, eu vou cuidar, tal como o bom samaritano que cuida da ferida daquele que está caído. E a outra forma da justiça ser plena, agora Deus trata com os injustos, Deus pune os injustos.
E como que ele vai fazer com essas nações injustas que estão distante dele? E, aliás, irmãos, essa promessa permanece. Quando nós olhamos governos sendo injustos, maldosos, trazendo guerras, trazendo injustiças, seja para onde for, esses governos estão sob a mão de Deus. Em um momento o Senhor pesará sobre eles, seja aqui, seja na eternidade. Que não sejamos nós condenados como eles. Deus diz aqui que trará, por exemplo, uma confusão total. O verso 16 traz isso. Eles vão se envergonhar por causa de todo o seu poder, e vão colocar a mão na boca, e vão chegar à surdez. E eu fiquei curioso, por que isso? Por que eles vão botar a mão na boca e ficar surdo? Por que não botar a mão na boca e botar a mão no ouvido? Ou ficar mudo e surdo, entendeu? Porque são expressões daquele povo. É interessante, quando havia uma confusão, uma das maneiras de demonstrar vergonha, tristeza, era colocar a mão na boca. Portanto, o profeta está descrevendo aqui um sinal de extrema vergonha. Hoje talvez seria o quê? Colocar a mão na cabeça, não sei, colocar a mão no coração, não sei qual que é as nossas expressões de extrema vergonha, mas era o modo como iria acontecer. E por que a surdez? A palavra aqui não tem a ver com perder a audição necessariamente, mas como aquela confusão. Talvez já aconteceu isso com você, quando você tem uma notícia que te deixa tão em choque, que você não consegue ouvir mais nada. Talvez já tenha acontecido com você uma ou duas vezes, não espero que nem isso ou não mais do que isso. Fica tão em choque que as pessoas estão falando, parece que elas estão lá ao fundo, porque você está estupefato, né? Você está assim, o coração acelerado, né? Muita adrenalina. Essa seria a confusão que iria acontecer nas nações, quando vissem que Deus iria restaurar o seu povo. Irmãos, as nações ainda se confundirão. Todos os povos ou as culturas olham para o Evangelho e a desprezam, algumas mais e outras menos. Algumas culturas estão mais próximas da fé, outras mais distantes, talvez por serem mais ou menos influenciados, mas elas ficarão confundidas. Isso é importante nós vermos o profeta falando isso e a gente lembrar, porque às vezes nós olhamos para a grandeza das nações e achamos que elas são soberanas e grandiosas e poderosas, ninguém pode com elas, o Senhor pode, a tal ponto de tornar confuso o poder deste mundo. Outra coisa é a humilhação total. Eles irão se rastejar como serpentes e como répteis. A justiça de Deus faria isso, irmãos. O quê? Punir o injusto, tratar da injustiça. Deus faz isso, Ele cuida da vítima, do injustiçado, mas Ele também age sobre aquele que fez a injustiça. Eles vão vir diante do Senhor, e creio eu que haverá ainda uma possibilidade de restauração aqui nesse texto, porque eles verão o Senhor. Eles vão se arrepender? Não sei, a palavra não diz isso, mas com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. É o que está dizendo no final do verso 17. Portanto, para todos os que desejarem, ainda há possibilidade de se arrepender. E quem faz parte da nação injusta? O governante que está fazendo guerra? Também. O camarada que é injusto com os outros? Também. Mas faz parte da injustiça todo aquele que não recebe Jesus. Porque Jesus é a justiça de Deus. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você está fazendo parte do povo injusto, por mais bonzinho que você seja. Se você se comparar com o governante que está fazendo guerra, você é muito melhor do que ele, certamente. Você ajuda as pessoas, faz coisas boas, mas é só em Jesus que existe verdadeira justiça. Então, o que aconteça com o seu coração, o que aconteceu com todo mundo que se converteu, virão diante do Senhor e terão pavor. É assim que a gente se converte, quando a gente percebe o nosso pecado. Isso pode ter choro ou não, mas há esse temor. Fala, Senhor, eu não posso passar dessa vida sem entregar e render a minha vida diante de Jesus. Que seja assim com você e comigo, porque o fruto da justiça de Deus também é a queda dos injustos, dos que estão diante dele. E nós iremos para o final, para a última parte, que são os vários versículos, 4 versos, que nós iremos ver o que Deus projeta diante disso tudo. E parece que não tem mais nada para falar, porque Deus já cuidou do rebanho dele, Deus já prometeu fazer maravilhas, e os maus, Deus já vai punir, vai tratar. E agora? Irmãos, a justiça ela acontece pelo menos de 3 modos. Eu falei os 2 primeiros.
Deus cuida do injustiçado, da vítima, e Deus pune o injusto, o maldoso. E o terceiro? Terceiro, irmãos, penso eu que tem mais um aspecto, que é Deus trazer um sistema, uma sociedade justa, uma sociedade ajustada, um sistema justo. Pense aí na coisa mais injusta que você já viu. Vamos dizer assim, vamos usar o Brasil como exemplo, que é o local que a gente está vivendo. Talvez você olhe para o Brasil e pense, tem muita corrupção, tem muito erro. Quem sabe no Brasil você pensa assim, tem muito crime, criminalidade. E tem mesmo, né, irmãos? Talvez não chegue tanto a gente, graças a Deus, mas alguns já, infelizmente, já foram aí vítimas de alguma coisa desse tipo. E aí pense só, vamos trocar todo mundo, tirar todo mundo, punir a todos. Em quanto tempo voltaria a ter a mesma situação? Bom, depende, né? Pode ser que melhorasse, pode ser que não, mas certamente não ficaria perfeito, não é verdade? Certamente não seria perfeito. Como haverá uma sociedade justa? Aqui é projeto de Deus. Deus está dizendo para a gente que o fruto da justiça dele é criar uma sociedade justa. Nessa terra? Não, irmãos, nessa terra não. Mas ele mostra para a gente como é, para que a gente olhe para o reino dele e tente olhar para esses reinos deste mundo aqui com a visão dele. É isso que um profeta faz, irmãos. Um profeta, e eu creio que a igreja é profeta diante do mundo também. O que a gente faz? A gente olha para o reino de Deus com plena justiça, com plena capacidade de fazer a coisa certa. E aí, diante dessa visão, a gente compara os reinos deste mundo. Aí a gente pode dizer, está melhor ou está pior? Não porque eu gosto, mas porque eu estou olhando para o reino de Deus. Estou dizendo, opa, esse aqui talvez está mais parecido, aquele está menos parecido. É isso que o profeta está nos propondo também, em várias vezes. Mas vamos lá. O que o profeta está dizendo? Como criar, né, um sistema justo? Como vai ser, como Deus vai construir esse sistema? A partir do verso 18, ele diz assim, quem é, ó Deus, semelhante a ti? Aliás, este é o nome de Miqueias. Quem é Deus semelhante a ti? Ele está usando o nome dele como parte da profecia. Que coisa maravilhosa, né? Até o nome do profeta é profecia. Talvez o seu nome não tenha um significado tão profético assim como Miqueias, mas você pode ser usado. O teu nome, não necessariamente o significado dele, mas o teu nome, a tua pessoa, a tua identidade pode ser usado como profeta, como alguém que vive para a honra e glória do Senhor. E a primeira coisa de um sistema justo, eu já vejo aqui. Miqueias está provocando os injustos e falando para quem quer ouvir, quem é, ó Deus, semelhante a ti? Miqueias está dizendo, só Deus é soberano. As nações, irmãos, tratam o governo como soberano. O Estado, né, a palavra Estado como soberano. Mas nós que olhamos para o Senhor, nós sabemos que nenhum governo deste mundo é soberano. Só o nosso Deus. E é a partir daí que a gente vê e que a gente lê o mundo. Só o nosso Deus é soberano. E o que ele propõe para nós? Acompanhe aí. Quem é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esquece da rebelião do restante da sua herança. O que Deus faz, irmãos? Ele tem um profundo perdão. Profundo perdão. Ele perdoa a iniquidade. E aqui a palavra iniquidade, a gente tem que lembrar o significado dela. Iniquidade não é apenas pecado, mas é um pecado instaurado na sociedade. O pecado, quando começa a ficar aceito, quer ver um pecado que é iniquidade da nossa sociedade? Ambição. Ambição virou elogio, irmãos. Você sabia disso? A gente olha para alguém e fala assim, fulano é ambicioso. Ambição é um pecado e virou elogio. Então, quando ele se torna instaurado na sociedade, ele se torna iniquidade. Outra coisa, corrupção. Está instaurado. Não é verdade? Não é só os grandes, não. Às vezes até a gente se corrompe. Quer dizer, eu, né? Não sei você, mas às vezes até a gente dá uma passada, fala assim, não, tudo bem, isso aqui tem gente que faz pior. Você já fez isso? Não fale, não levante a mão, mas às vezes a gente faz isso, né? Faz alguma coisa errada e fala assim, tem gente que já fez pior. Instaurado na sociedade, isso é iniquidade. Ele perdoa a iniquidade. E ele esquece, como diz, né, a palavra aqui, esquece da rebelião. Como Deus esquece? Deus tem uma memória. Deus não é alguém que é confuso como nós, como eu, que digo uma coisa e depois esqueço. Aí eu digo, olha, se não está anotado, se não está em vídeo, eu não falei, né, para me resguardar.
Mas talvez você seja assim. Como Deus vai esquecer? A palavra esquecer aqui no original é abar, e ela tem um sentido não de esquecer, mas de cancelar. É como se houvesse lá um escrito de dívida, como Paulo vai falar lá em Colossenses 2, e Deus vai lá e cancela o escrito de dívida. Deus, Ele perdoa a iniquidade que está instaurada no povo e cancela a dívida. O povo já estava condenado, mas Deus iria acabar com a condenação. Irmãos, isso é maravilhoso para a gente aprender. Só o perdão constrói sociedade justa. Porque não tem como eu dizer, olha, a hora que todo mundo for punido, a hora que tudo estiver assim, então vai acontecer. Não, quando todo mundo estiver punido, e é correto punir o injusto, como diz a palavra. Não sou contra isso, mas vai se levantar outros e outros. O que constrói uma sociedade justa? Leve isso para o seu coração, para a sua casa, para o seu trabalho. É o perdão. E Deus está propondo isso. Eu vou perdoar. Ele está fazendo isso, irmãos, como uma espécie de discipulado para nós. Aprenda isso. Você quer viver num local justo, num local bom, ou você quer construir, ser ponte de justiça, é o perdão. E não é a punição necessariamente. Isso nós deixamos com Deus, que irá fazer no tempo devido. Que coisa maravilhosa. Eu tenho um exemplo que eu acho fantástico, irmãos. Na África do Sul, décadas de 90, 80, 90, teve um sistema político muito mais injusto do que o nosso, aliás, diga-se de passagem, chamado apartheid. Você já ouviu falar do apartheid? O apartheid era o seguinte, irmãos, negros e brancos não poderiam estar nos mesmos ambientes. Tinha a igreja para negro e a igreja para branco, o local para negro e o local para branco. Infelizmente, era um racismo instaurado ali, e os locais para os brancos eram melhores, obviamente. E nesse apartheid gerou-se uma guerra intensa naquele país, profunda. África do Sul, um país ainda com muitas tribos no interior, e aí instigaram as tribos para brigarem entre si. Então houve guerras que as pessoas nem sabiam onde que estava acontecendo. Ninguém foi lá documentar e tal. Chegou no final daquele processo todo, as pessoas com uma profunda mágoa, e às vezes uma mágoa de um parente que morava em outra tribo, em outro local, mas guerreou contra ele. Aconteceu muita injustiça ali, que se fosse prender todo mundo que participou de coisas assim, a metade do país ia ser preso. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu para resolver esse negócio? Deus levantou um homem chamado Desmond Tutu. Desmond Tutu, você já ouviu falar dele? Provavelmente não. Nós ouvimos falar de Nelson Mandela, também um cristão, mas Desmond Tutu, irmãos, era um pastor, na verdade um bispo da igreja anglicana, que é uma igreja evangélica, e ele é levantado por Deus naquela nação para consertar aquele negócio. O que ele faz? Ele monta um projeto do qual ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e as pessoas seriam perdoadas, desde que elas fossem lá e admitissem o que elas fizeram. Numa nação como da tribal, como era a África do Sul, em que a honra era muito importante, imagine chegar lá um chefe de uma tribo e dizer, eu estava errado. E ele tinha que contar tudo o que ele fez. E diz que foi transmitido pela televisão. As pessoas se reuniam para assistir, e ficou dias e dias aquela transmissão, porque era muita gente. Se descobrisse, depois que você não pediu perdão, aí você era condenado. Então, você tinha que ir lá, admitir, pedir perdão. Aí você fala assim, ficou fácil agora, né? Agora é só ir lá e falar que você fez errado e pronto. Não, aquela admissão foi a coisa mais difícil para aquelas pessoas. Elas tiveram que vir diante da nação inteira e dizer, eu errei. E não era para dizer, eu errei, mas o fulano... Não tem fulano, eu fiz isso, isso e isso errado. Aquele perdão consertou a nação. Os negros e brancos puderam começar a conviver juntos, apesar de haver ainda situações difíceis lá. Houve uma certa paz diante de um país que se projetava que ficaria décadas em guerra. O que Deus fez ali, irmãos? Deus demonstrou um pouquinho da glória dele, do que será no céu, tá? Através do perdão. É o perdão que constrói sociedades justas. E é assim que Deus fez lá. Glória a Deus que ele usou Desmond Tutu. Depois você está convidado a pesquisar sobre a vida deste homem, um servo de Deus. Mas quem sabe, Deus quer usar você na sua casa, no seu trabalho, no ambiente onde você está, para não construir, porque quem constrói é Deus, mas para ajudar, ser ponte, instrumento de Deus para a justiça, através do quê? Do perdão. Outra coisa que acontece, Deus fala que terá misericórdia.
não reterá sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Uma sociedade justa considera a misericórdia. Não há sociedade justa sem a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia aqui, ou benignidade, é hesed, que significa Deus sendo bom para conosco, porque Ele é fiel à aliança que Ele fez. Hesed é isso, um amor à aliança. Deus deu a palavra dEle, portanto Ele cumprirá isso. E quando Ele faz isso, é misericórdia dEle nas nossas vidas. Para uma sociedade justa ser construída, ela tem que considerar a misericórdia de Deus, o ser alvo da misericórdia de Deus. É sobre essa perspectiva que nós construímos nossa vida. Toda vez que você quiser se arvorar diante de alguma coisa, lembre-se disso, Deus foi misericordioso com você. Talvez você precise tratar os outros com misericórdia. Outra questão aqui, para a gente ir para o final, da sociedade justa sendo construída por Deus. Lá no verso 19, tornará a piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Parece que ele está falando de novo sobre pecado, e de fato é, mas perceba que no final ele está falando, lançará sobre as profundezas do mar, e alguém ainda disse, brincando, né? E vai botar uma plaquinha proibido pescar. Deus está dizendo para o povo que vai perdoar os pecados dele, e os pecados serão limpos. Irmãos, a nossa sociedade hoje precisa ouvir isso. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que o pecado deixou de fazer parte do palavreado das pessoas. As pessoas até usam a palavra pecado, mas com outro sentido. Isso aí é até um pecado, mas não é que eles entenderam o pecado das Escrituras, não. A ideia de que nós somos pecadores diante de Deus foi retirada da sociedade. Hoje em dia, problemas que nós sabemos que são pecados, estão errados diante de Deus, a gente diz, não, é uma doença, é uma neurose, é um equívoco, chamamos de qualquer coisa, para não tratar do problema principal, que é a culpa diante de Deus. Mas sabe o que fica? Fica a culpa. As pessoas estão com dificuldades, porque elas não tratam o problema na raiz dele, que é tratar da condenação do pecado diante de Deus. E agora Deus está dizendo, eu vou retirar de vocês a condenação do pecado e a culpa do pecado. A sociedade de hoje esqueceu da condenação do pecado, mas vive em culpa, vive em um coração pesado. Basta você ter alguns amigos que não servem ao Senhor, você perceberá isso. Mas Deus tira a condenação do pecado e Deus tira a culpa do pecado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Viver sem culpa. Não porque não somos culpados, mas porque fomos perdoados. E por final, agora Deus também promete construir essa sociedade pela mão dele. Não a sociedade justa que não seja construída por Deus. Ele lembra no verso 20, darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade ou misericórdia, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Jacó e Abraão são patriarcas, né? Eles vêm no começo da história de Israel e eles vivenciam a fidelidade e a misericórdia de Deus. Deus está dizendo, eu fiz isso no passado e eu jurei que continuaria fazendo. Irmãos, quando há uma palavra que lembra que Deus jurou, essa palavra não é brincadeira. Nenhuma palavra das Escrituras é brincadeira, né? Mas a palavra que é dito, Deus jurou, nisso há um peso maior. Deus jurou que daria aos nossos pais esta fidelidade, essa benignidade que fez com Abraão e que fez com Jacó, o seu neto, e aí com Israel. Deus faz isso, irmãos. O povo que vem de Abraão, que agora somos nós, creio eu, descendentes de Abraão, que é Cristo, o qual remiu um povo para si, é alvo da misericórdia, da justiça, da bondade, da graça de Deus. É Deus quem constrói uma sociedade justa. O que a gente vai fazer então, irmãos, diante dessa palavra? A gente vai então achar que agora vamos viver um paraíso na terra? Não. A gente espera lá a glória eterna, lá será uma glória total, mas aqui a gente vive olhando para esse ideal que Deus tem para nós. A gente vive sob essa perspectiva, sobre esta esperança. Deus está construindo uma justiça onde? Em nossos corações. Quem sabe Deus está fazendo isso em nossa igreja, ou nas igrejas que servem a Ele, que estão rendidas a Ele. Lembrando do quê? Da benignidade, da bondade que Ele jurou a Abraão e Jacó. E Ele está cumprindo na nossa vida.
Quando nos reunimos, quando cantamos, quando oramos, quando somos pastoreados por Deus, estamos sendo alvos dessa construção de Deus na história que chegou até nós hoje. Que coisa maravilhosa. É assim que o profeta termina a sua palavra. Deus irá trazer o fruto da justiça dele, e o fruto da justiça dele chega até aquele povo que está lendo, mas eles não sabiam do melhor. Eles não podiam adivinhar, irmãos, porque não lhes foi revelado, era mistério de Deus, como diz o apóstolo Paulo, o quê? Que em Cristo isso se cumpriria plenamente. Em Cristo se cumpriria plenamente a justiça de Deus. E agora nós podemos viver ainda mais do que eles viveram. Em Cristo nós somos cuidados por Deus. Ele é o sumo pastor, diz 1 Pedro. Em Cristo nós vemos maravilhas maiores que as do Egito, porque nós vemos salvação, nós vemos milagre, vemos transformação. Em Cristo toda injustiça foi paga. Aquela injustiça da qual lemos, em Cristo Ele carregou na cruz do Calvário. E em Cristo a verdadeira justiça vai sendo construída no meu coração. Quem sabe na minha família, quem sabe na nossa igreja, a justiça de Deus vai sendo construída. Ela não será plena aqui, mas nós já podemos viver um pouco disso para a honra e glória do Senhor e através de Cristo. Esse é o fruto da justiça. Irmãos, não tem quadro melhor de vida para pintar do que esse. Se eu dissesse, olha, pense aí num tipo de vida ideal. Se o seu coração não estiver recheado de Bíblia, você não conseguiria pensar em algo melhor do que esse. Mas Deus pensou e projetou para você e para mim. E nós iremos sair nessa noite com esse tremendo desafio. Senhor, que a Tua justiça faça parte da minha vida. Que a Tua justiça em Cristo traga perdão, me ajude a perdoar os outros. Que a Tua justiça me ajude a ser alguém correto, santo. Que eu olhe para Jesus, me veja perdoado e me faça participar ou ser construtor de uma sociedade justa. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado pelo profeta Miqueias, Senhor, que nos abençoou o povo de Israel, foi usado pelo Senhor para trazer a Tua palavra. E nós, olhando para o Senhor, olhando para a Tua palavra, nós podemos ser desafiados, Senhor, a ter um coração que clama por Ti, a ser cuidado, a aceitar ser cuidado pelo Senhor, a ter expectativas altas, porque o Senhor continuará fazendo maravilhas, o Senhor continuará nos surpreendendo para a honra e glória do Senhor. O Senhor também, Pai, nos desafia a sermos justos aonde estivermos, numa sociedade injusta, sim, entre alguns que não mereçam talvez, mas olhando para o Senhor, sendo justo, vivendo a misericórdia, perdoando, sendo agraciados por Ti, Deus. Obrigado pela palavra do profeta, e que o Senhor nos faça viver desta maneira, para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.